fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo para o povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado. Nos estimula justamente a entender que em momentos difíceis, em momentos de adversidades, em momentos onde onde vivenciamos incertezas, a melhor coisa a se fazer é vivermos um momento de oração, é vivermos um momento de intensidade de oração, de clamor, de busca, diante de momentos onde não sabemos o que fazer. A melhor coisa a se fazer é orar, é clamar, é buscar ao Senhor, é buscar a Deus. E no capítulo 12, em meio a toda essa turbulência, no capítulo 12 de Atos, em meio a todo esse momento de dificuldade, de perseguição, não é? de emboscadas do rei Herodes sobre os cristãos, a igreja se mantinha em oração. A igreja se mantinha de joelhos, orando, clamando, buscando ao Senhor, buscando a Deus. E a palavra que eu trago para nós nessa noite é justamente aprendendo através da oração. Aprendendo em momentos de oração. A verdade é que nós aprendemos muito quando passamos por momentos de oração. A verdade é que nós somos, não apenas fortalecidos com a oração, não apenas revestidos de autoridade e de poder. Através da oração nós somos erguidos, fortalecidos, alimentados. A nossa visão muda, a nossa percepção daquilo que Deus quer para as nossas vidas, ela é moldada. Deus, Ele fala conosco também através de momentos de oração. A oração, ela é fundamental na vida do cristão. E quando nós olhamos no capítulo 12, nós entendemos o quanto a oração, ela é fundamental, e o quanto a oração, ela consegue agir nas nossas vidas, nos surpreendendo de uma forma positiva. Aprendendo com a oração é justamente, irmãos, entender também que nós precisamos orar em todo o tempo. Não há um tempo específico para a oração. Não há um momento específico para vivermos um período de oração. Todo momento, toda hora, é hora e é momento de estarmos vivenciando um momento de oração. O capítulo 12 inicia dizendo que por aquele tempo, e justamente aquele tempo era um tempo de perseguição. Então, nós entendemos que em todo tempo é tempo de vivermos em oração. E viver em oração é justamente ter esse entendimento de que precisamos estar conectados. A oração, ela é uma conexão entre nós e Deus. A oração é essa conexão que há entre nós, humanos, com aquele que é celestial, o Deus criador de todas as coisas, o Deus criador dos céus e da terra. Ele se conecta conosco através da oração. Nós falamos com o Senhor, nós conversamos com Deus e Ele nos responde e Ele nos dá um entendimento daquilo que Ele quer para as nossas vidas. A oração, ela deve ser contínua, a oração, ela deve ser diária, a oração, ela deve ser em todo o tempo. Em tempos difíceis, parece que nós oramos mais. Em tempos de dificuldade, parece que nós
nos lembramos de orar mais, de clamar mais. Parece que nós observamos a igreja mais preocupada com a oração em momentos de adversidades, em momentos de lutas, mas a Bíblia vai nos incentivar a vivermos momentos constantes e diários de oração. O apóstolo Paulo vai além, ele diz: orai em todo o tempo. Ele está dizendo: conecte-se com Deus, esteja conectado com Deus em todo o tempo. Dirigindo, pilotando, andando, trabalhando, em casa, estudando. Quando ele diz orai em todo o tempo, orai sem cessar, ele quer dizer: esteja conectado com Deus, esteja ligado com o Senhor, esteja ligado em Deus. A gente olha para os pais da fé, os heróis da galeria da fé, e a gente consegue entender que eles mantinham uma vida de oração. Abraão orou no monte. A gente vê Jacó orando no vale. A gente percebe que José, ele esteve orando no calabouço. Moisés orou no deserto. Elias orou na caverna. Jonas orou no ventre do peixe. Ezequias orou na cama. Daniel orou em casa. Todos viveram momentos de oração, e a Bíblia nos convoca também a entender o quanto a oração ela é fundamental para as nossas vidas. Deus, ele ouve, irmãos, as nossas orações. Não pense que Deus não está nos ouvindo. Não pense que Deus não ouve você. Não pense que Deus não está te ouvindo. Não pense que aquele momento no seu lugar de oração, no lugar que você reservou para ter uma intimidade com Deus, não pense que Deus não está te ouvindo, porque Deus ouve sim. Deus ouve a nossa oração. Deus escuta a nossa oração. Deus está ouvindo as nossas orações. As orações não interferem no propósito de Deus, mas elas preparam as nossas vidas para receber aquilo que Deus já decretou para as nossas vidas. Aleluia. A oração, na verdade, ela abre portas. A oração, na verdade, ela cria pontes, ela nos liga justamente àquilo que Deus já preparou para nós. Então não pare de orar, porque Deus, ele está sempre ouvindo as nossas orações. Pode não ser hoje a resposta de Deus. Pode não ser hoje a resposta de Deus. Pode não ser amanhã a resposta de Deus para a sua oração. Mas a resposta de Deus, ela vem. Aleluia. Nós conhecemos tantas e tantas pessoas que já têm orado em prol de algo há tanto tempo. Mas sabe, irmãos, o tempo de oração, ou o seu tempo de oração, por aquilo que você deseja ou quer, não determina se Deus quer que você receba ou não. A verdade é que Deus, ele responde as orações na hora certa, no momento certo, no tempo certo. Então somente espere o tempo de Deus para a tua vida, porque sim, ele está ouvindo as tuas orações. Deus, ele sempre responde às nossas orações. Eu diria para os irmãos que esteja pronto, esteja preparado para ver a sua oração sendo respondida. Não apenas esteja orando por aquilo que você deseja, mas também esteja preparado, esteja pronto para o dia que Deus vai responder, porque sim, Deus, ele responde. Veja o versículo 8, diz que o anjo disse para Pedro: olha, cinge-te, calça as sandálias, veste a capa, se prepare para esse novo momento, se prepare para essa nova etapa. Sabe de uma coisa? Não apenas esteja pronto para orar, esteja também pronto para receber o milagre de Deus, porque uma hora o milagre chega. Quando o anjo chegou, ele apressou Pedro: se levante, cinja-se, calce as sandálias, tome a sua capa, vista ela e me siga. O momento de oração existe, mas se prepare também, porque Deus chega e chega com a resposta das nossas orações. Deus chega e chega com a resposta que precisamos.
Deus chega com a resposta que necessitamos. Há uma história que a gente sempre conta, né? Daquele período de seca, onde um certo pastor disse para a igreja: vamos subir ao monte e vamos orar para que Deus mande chuva. E quando os irmãos iam, a garotinha vai, pega uma sombrinha e acompanha os irmãos. E alguém olha e diz: mas para onde você vai, garota, com essa sombrinha? Ela responde: nós não vamos orar para que chova? Eu não quero me molhar. Ao mesmo tempo que eu vou orar ao Senhor pelo meu milagre, eu preciso me preparar para a resposta de Deus para a minha vida. Quero um emprego, mas ainda não entregou um currículo. Quer que Deus lhe dê um carro, mas ainda não tem a carteira de habilitação. Se prepare para o milagre de Deus. Se prepare para aquilo que você deseja que Deus faça na sua vida. Se prepare, porque ao mesmo tempo que você está orando, Deus também está preparando a resposta para a sua vida. Se prepare para o milagre do Senhor. Se prepare para o milagre de Deus. Veja o versículo 11, o que diz. O versículo 11 diz que então Pedro, caindo em si, Pedro percebeu que a oração havia sortido efeito. Milagres através da oração, elas marcam a nossa vida. Milagres através da oração, elas conseguem nos marcar. O versículo 11 diz que então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes. Sabe, irmãos, a oração, ela surte um efeito no mundo espiritual e ela nos marca de uma forma que nos surpreende. Pedro estava surpreso diante de tudo aquilo que para ele parecia ser uma visão ou um sonho, mas ele parou e entendeu: não, Deus estava respondendo uma oração. Deus estava resolvendo o meu problema. Deus estava abrindo uma porta de escape. Deus estava trazendo um livramento para a minha vida. Pedro estava entendendo que ali estava uma resposta de oração. Glória a Deus. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, nós vamos nos preparar para o milagre de Deus, mas nós vamos ser tão surpreendidos que ficaremos de boca aberta diante do grande milagre de Deus, diante do grande milagre do Senhor, diante do que Deus tem preparado para nós, aquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas. Pedro parou e disse: agora eu estou entendendo, Deus está fazendo um grande milagre. Nós vamos parar diante da resposta de Deus para as nossas vidas, entendendo que Deus está respondendo e Ele está fazendo um grande milagre para as nossas vidas. Ao mesmo tempo, irmãos, que somos surpreendidos com o milagre de Deus nas nossas vidas, nós precisamos entender que o milagre que Deus faz nas nossas vidas através da oração não é para guardarmos para nós, não é para fecharmos as 7 chaves, mas é para contar para as outras pessoas o que Deus fez através das nossas orações. Quando Deus abençoa a vida de Pedro, que ele entende que Deus estava livrando ele das mãos de Herodes, o versículo 12 diz que, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, a mãe de João. Para quê? Também para contar o que Deus havia feito. Sabe, os nossos momentos de oração e o milagre que Deus faz nas nossas vidas através da oração não é para guardarmos para nós, mas é para contar para as pessoas o que Deus está fazendo, o que Deus tem feito. Todas as vezes que Deus fizer um milagre na sua vida através da oração, não se prenda em contar para as pessoas o que Deus está fazendo, porque isso é alimento para a vida delas. Quando Deus responder a sua oração, quando Deus fizer um milagre na sua vida através da oração, não se prenda, mas conte para as pessoas, diga para elas que Deus fez,
que você orou, que você clamou, mas que Deus respondeu a sua oração, porque isso será alimento para a vida delas. Elas vão olhar para você e vão dizer: como Deus respondeu a ela, como Deus respondeu a ele, Deus também vai me responder. Glória a Deus. O seu testemunho diante da resposta de Deus à sua oração é alimento, é fortalecimento para a vida de muitos que ainda estão orando. Muitos que estão à beira da desistência, de parar de orar, porque ainda não aconteceu. Quando você chega na igreja, ou junto dos seus amigos, dizendo: eu orei, eu clamei e Deus me respondeu. Isso fortalece também a vida deles. Pedro parou e versículo 11 diz que Pedro entendeu que Deus havia livrado ele, que Deus tinha feito um milagre, então ele decide ir na casa dos irmãos. Ele decide ir na casa dos irmãos, para que os irmãos também sejam fortalecidos, para que os irmãos também entendam que Deus continua agindo, que Deus continua fazendo, que Deus continua, quebrando laços, que Deus continua operando milagre. Meu irmão, conte o que Deus tem feito na sua vida através da oração, porque as pessoas precisam saber que Deus continua sendo Deus. Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua abrindo portas, Ele continua salvando, Ele continua sendo Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Quando Pedro chega na casa dos irmãos, onde estavam reunidos a igreja, ele bate na porta e a garota que vai lá abrir a porta, ela ouve a voz de Pedro chamando e ela não consegue abrir a porta, tão alegre que fica. Sabe, irmãos, é isso que acontece na nossa vida, quando Deus responde a nossa oração. Nós temos experiência nisso, eu sei que Deus já respondeu a oração dos irmãos. E nós ficamos felizes, ficamos contentes, ficamos sorridentes. A alegria daquela jovem foi tão grande que ela não conseguiu abrir a porta. Ela não conseguiu abrir a porta, tamanha era a alegria. Quando nós oramos e quando Deus responde a nossa oração, nós ficamos contentes, alegres, jubilosos diante do que Deus tem feito nas nossas vidas. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Aleluia. Deus quer encher você de uma tamanha alegria que você vai ficar sem saber o que fazer diante dos feitos do Senhor. Deus, Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas e nos deixar tão alegres como aquela garota ficou sem saber o que fazer diante do milagre. E ela fica tão surpresa que volta onde os irmãos estavam orando e diz: Pedro está aí. E o que é que eles dizem? Eles não acreditam. Sabe de uma coisa, irmãos? As nossas orações, elas têm a capacidade também de nos surpreender. Porque nós oramos às vezes e pedimos coisas a Deus. Cá entre nós, às vezes nem nós acreditamos que vai acontecer às vezes. Será que Deus vai fazer isso mesmo? É tão difícil ver aquele filho na igreja, é tão difícil ver aquele marido na igreja, ou aquela esposa na igreja, é tão difícil ver aquele milagre acontecer, mas os irmãos têm dito tanto que Deus faz que a gente acaba orando também. Mas às vezes a gente fica pensando: será que vai acontecer mesmo? Será que vai acontecer mesmo? Será que Deus vai conseguir trazer aquele homem de um coração tão duro para a igreja? Será que Deus vai conseguir curar aquela minha filha? Será que Deus vai conseguir curar aquele meu filho? Será que Deus vai conseguir fazer aquele milagre? É tão difícil. É possível, sim. Para Deus não há nada impossível. Eles estavam orando para que Deus libertasse Pedro. Deus liberta Pedro e eles não acreditam. A garota chega e diz: olha, Pedro está aí. Eles dizem: não pode ser. Deve ser um anjo dele. Porque eles tinham a ideia de que cada judeu tinha um anjo que era igual a ele. Então eles achavam que não era Pedro. Eles pensavam que não era Pedro. Sabe, irmãos, Deus, Ele é capaz de nos surpreender de uma forma tão extraordinária que nós não vamos entender o que é que Deus está fazendo. Aleluia. O texto diz o seguinte:
o versículo 15, diz que eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o anjo dele. Versículo 16, entretanto Pedro continuava batendo, então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos, surpresos, sem entender. Versículo 17 diz: então, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: vão lá e digam e anunciem, falem aos irmãos. Sabe, queridos, Deus, Ele é poderoso para responder a nossa oração. Deus, Ele é poderoso para nos surpreender. Deus, Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos, mais do que esperamos. Deus, Ele é capaz de fazer verdadeiramente o milagre que você precisa, o milagre que você veio buscar aqui neste lugar, nessa noite. Quando nós acreditamos verdadeiramente que o Senhor é capaz de ouvir a nossa oração, o nosso clamor, sim, Deus, Ele faz coisas extraordinárias nas nossas vidas. Amém. Deus, Ele foi aonde Pedro estava, o Senhor enviou um anjo aonde Pedro estava, o Senhor libertou Pedro daquela prisão, o Senhor tirou Pedro daquela prisão, o Senhor colocou Pedro diante da igreja, o Senhor fez com que Pedro testemunhasse o que Deus havia feito. E eu quero encerrar minha palavra dizendo para os irmãos que Deus, Ele continua sendo capaz de fazer a mesma coisa nas nossas vidas. Se você tem clamado, se você tem pedido, se você tem orado, se você tem, se humilhado diante do Senhor em busca de alguma coisa, clamado a Deus, saiba que Deus, Ele ouve a sua oração, como Ele ouviu a oração da igreja. Assim como Deus atendeu a oração, assim como o Senhor agiu na vida de Pedro enviando um anjo, o tirando do cárcere, Deus é capaz de fazer a mesma coisa na sua vida. What a beautiful name it is. What a beautiful